Boa noite, gente. Nós iremos começar a conversar agora a respeito dos monossacarídeos, que é uma das classes dos carboidratos. E aí, gente, na aula passada nós vimos o quê? Nós vimos que os carboidratos eles são divididos em 4 grupos básicos, né? Monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os monossacarídeos. Mono, ou açúcares simples, como também são chamados. Então, os monossacarídeos, eles são os açúcares menores. Eles são os carboidratos que não vão sofrer hidrólise. Se eu adicionar um monossacarídeo na água, ele não vai se quebrar na presença de água, sem enzima, não tem como, certo? Então, ele é a menor unidade de um polissacarídeo. Por exemplo, o amido é um polissacarídeo. Ele é formado por vários monossacarídeos que se repetem, tá bom? Então, ele é a menor unidade. É uma cadeia carbônica bem simples, ele só vai conter de 3 a 7 carbonos e eles são basicamente isso, uma única unidade dos açúcares menorzinhos. Então, são eles que a gente vai absorver. Quando a gente tiver feito a digestão do cuscuz, por exemplo, do arroz, aí a gente quebra em glicose, aquele amido, e aí a gente absorve a glicose, que é um monossacarídeo de 6 carbonos, tá bom? Então, o conceito, né, de monossacarídeos ou açúcares simples, conceito químico, a gente diz o seguinte: é uma única unidade de polihidroxialdeído. Polihidrox, você já sabe, né? Porque ele tem várias hidroxilas. E aldeído é porque a outra função orgânica que tem aí é o aldeído. E aí eu já vou aqui para essa molécula que vocês estão vendo aí. Olha só, aí é a D-glucose, ou pode ser chamada também de aldohexose, genericamente, se eu não quiser identificar qual é a molécula. Então aqui você já vem aqui, ele se constitui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, por isso é chamado de hexose, e o aldo vem de aldeído, tá bom? Aí vamos lá localizar esse tal de polidrox. Polidrox é por causa da presença de várias hidroxilas, que é função álcool, né? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. Vocês veem aí que, pelo fato de ter muito oxigênio, hidrogênio e carbono, muita diferença de eletronegatividade, os açúcares, eles geralmente são solúveis em água, porque eles têm uma certa polaridade, então eles são hidrofílicos de fato, tá bom? Aí, certo, localizei por que polidrox, agora por que aldeído? Por causa dessa funçãozinha aqui, ó, a carbonila C-O-H. Então, aí faz dessa função ser um aldeído. Gente, olha só, deixa eu perguntar uma coisinha a vocês. Toda vez que a carbonila tiver com hidrogênio, aí a gente chama de aldeído. Mas essa molécula, eu diria que ela é mista. Ela tem funções mistas, porque ela tem tanto a função orgânica álcool como a função orgânica aldeído, não é isso? Ok, então vamos aqui apagar, para não ficar feio, né? Ok, certo, mas a gente não tem só monossacarídeos do tipo polihidroxialdeído, a gente também tem monossacarídeos do tipo polihidrox, pela mesma razão, e cetona. Cetona é quando tem o grupo funcional carbonila, né? Apenas. E aí tem aqui, ó, carbono de um lado, carbono do outro lado na molécula, tá bom? Não é lá no carbono da pontinha, no carbono
do meio da cadeia. Então, a gente tem aí a outra função mista, só que a gente não tem, a gente tem a carbonila, mas não tá lá na pontinha, não é como o aldeído, tá bom? Ok, bora lá, apagar aqui também, apagar, para não ficar essa bagunça, né, gente? Ok, aí, gente, olha só. Se eu fosse perguntar a vocês lá na prova, qual é o monossacarídeo mais abundante do planeta Terra? Geralmente, o monossacarídeo mais abundante de qualquer local, em qualquer comunidade, é a D-glicose, né? A D-glicose. Deixando vocês vão saber por que essa simbologia D-glicose, L-glicose. E agora a gente já tá sabendo. Olha só, gente, aqui eu tenho a D-glicose, a L-glicose e a D-frutose. Bora lá. Isso aqui, ó, fique bem claro, não é L de levógeno e D de destrógeno, não. É devido à posição da hidroxila, que tem como modelo o gliceraldeído, que eu já apresentei a vocês, tá bom? L é esquerdo, D é direito. Então, aqui eu tenho duas glicoses e uma frutose. Gente, saibam, essas três moléculas, elas são isômeros, tá bom? Elas são isômeros. E aí, o que é que acontece? Galerinha, a D-glicose e a L-glicose, elas são isômeros de posição. A D-glicose em relação à D-frutose são isômeros de função. Se você ver aí a fórmula molecular de todos eles é C6H12, ó, H12 O6, certo? A fórmula molecular das três moléculas é essa. Aqui eu tenho a D-glicose, que aí aqui, ó, função aldeído, que você já conhece. A L-glicose também, função aldeído, que você já conhece. Aqui embaixo tudo igual, tá vendo? Tudo igualzinho, olha só. E aí a gente vai passeando aqui na molécula. Se você notar, nessa daqui, ó, a hidroxila tá desse lado, do lado direito da molécula. Essa hidroxila, tá vendo que aqui é hidrogênio, só tem hidroxila aqui, ó, lado direito da molécula. As outras hidroxilas estão todas do lado esquerdo, tá bom? Já na L-glicose, a hidroxila está do lado esquerdo da molécula e as outras hidroxilas estão do lado direito, tá bom? Então, essa posição aqui, ó, dessa hidroxila é que vai mudar aí toda a molécula, ok? Tudo bem, galerinha? Olhem aí, analisem aí a molécula para ver se vocês conseguiram captar. Então, isômero de posição, tá bom? Isômero de posição. Aí vamos lá para a D-frutose. A D-frutose já tem a mesma fórmula molecular, C6H12O6, só que a carbonila, ó, carbonila não tá no carbono lá de cima, no primeiro carbono ou no último carbono, não tá na pontinha, então tá na cadeia carbônica. Então, isso aí é uma função cetona. Não é aldeído, tá bom? Então, faz dela aí isômero da D-glicose, da L-glicose, mas é um isômero de função.
A frutose é um polihidroxicetona e a glicose é polihidroxaldeído, tá bom? Tudo bem até aqui? Gente, olha só. Eu tenho aqui um oligosacarídeo, porque o disacarídeo ele já entra na nomenclatura, na classe dos oligosacarídeos. Porque o oligosacarídeo é quando eu reúno alguns monossacarídeos. Só que geralmente quando é dois, só dois, a gente bota numa classe à parte, chamado de disacarídeos mesmo, tá bom? Aí aqui eu tenho, ó, um monossacarídeo e outro monossacarídeo se unindo. Essa união vai provocar aqui, ó, uma desidratação na molécula, ou seja, vai quebrar essa ligação covalente daqui, vai quebrar a ligação covalente do hidrogênio aqui, que faz parte da hidroxila, vão sair esses dois, ó, e vão formar a molécula de água. Então, isso aqui é uma ligação do tipo síntese por desidratação. Assim como a ligação peptídica, né? A ligação peptídica era uma condensação, ou seja, uma síntese por desidratação. Sempre perdi uma molécula de água. E aí eu tenho aqui a união dos dois monossacarídeos. Essa ligação aqui ela é chamada de ligação glicosídica. Então, quando dois monossacarídeos se ligam e formam um disacarídeo ou um oligosacarídeo, vários monossacarídeos se ligando, ou vários monossacarídeos se ligando formam um polissacarídeo, eu tenho uma ligação glicosídica, tá bom? Então, a união de dois monossacarídeos, eu formo os disacarídeos, que são hidrolizados, ou seja, ó, toda vez que eu falar em disacarídeo, os disacarídeos eles sofrem hidrólise, eles sofrem hidrólise, né? Na água, quando eu compro o açúcar do mercado, eu estou comprando um disacarídeo chamado de sacarose. E quando eu coloco ele na água que eu mexo, eu tenho a hidrólise, solta os seus componentes, ok? Quebram-se, quebra essa ligação glicosídica. Aí hidrata ali e separa os componentes da sacarose. Então, o primeiro disacarídeo que eu vou mostrar aqui a vocês é a sacarose. A sacarose é o disacarídeo que a gente compra no mercado, né? É o açúcar do suco, o açúcar do café, que a gente adoça café, etc. Então, aquele açúcar ali, no Brasil, ele é feito através do processamento da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, geralmente a sacarose vendida no mercado é feita a partir da beterraba, tá bom? E não me pergunte por quê, que eu não sei. Eu só sei que a sacarose de lá é feita da beterraba. Eu acho que pela cultura mesmo, a agricultura de lá deve plantar mais beterraba e daqui mais cana-de-açúcar. Deve ser isso. Sim, então ele é um disacarídeo típico e ele é constituído da união de uma D-glicose mais uma D-frutose. Então eu uno aqui, ó, um polihidroxialdeído mais um polihidroxicetona, certo? Vou desligar a câmera um pouquinho, só para eu mostrar a vocês aqui uma observação que está aqui no cantinho do slide e eu esqueci de tirar. Pronto. Olha só, gente. Toda vez que eu tenho monossacarídeos e disacarídeos, quando eu vou colocar nomenclatura, né? Quando eu vou nomenclaturar, eu sempre tenho um sufixo ou terminação "ose". Então, por isso que sacarose, frutose, maltose, celulose, etc. Então, celulose é um polissacarídeo, mas os mono e os disacarídeos sempre têm o sufixo "ose", tá bom? Aí, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Pronto. Gente, então aqui é só para mostrar para vocês o que eu já tinha mostrado anteriormente,
Aqui a D-glicose se unindo com a D-frutose e formando aqui a sacarose, saindo a molécula de água. Então, se eu pedir para vocês descreverem a ligação glicosídica, vocês vão me dizer isso aí que está acontecendo, ok? Vai ser uma síntese por desidratação e forma-se aí o disacarídeo chamado de sacarose, tá bom? Os polissacarídeos já são polímeros de açúcares, ou seja, quando tem mais de 20 ou mais unidades de monossacarídeos, eu tenho o que eu chamo de polissacarídeos. Então, até 19 eu tenho oligosacarídeos. De 20 acima, eu tenho polissacarídeos, tá bom? E aqui eu tenho um exemplo de uma molécula de celulose. Ó, aqui a reticência, é porque aqui são muitas glicoses unidas, né? E do glicogênio, que também são muitas glicoses unidas. Vocês da química sabem que, apesar dos dois serem formados por glicoses, depende da estrutura espacial, de como a molécula se arruma, porque elas, apesar de serem formadas pelo mesmo monossacarídeo, elas são completamente diferentes uma da outra, até em função. O glicogênio é o carboidrato de reserva dos animais e a celulose é um carboidrato estrutural, forma a parede celular das células vegetais, por exemplo, né? Ok, então vamos lá entrar especificamente nos monossacarídeos. Primeiro, os monossacarídeos, você já sabe, ou eles são cetoses ou eles são aldoses, ou seja, ou tem função cetona ou tem função aldeído. Lembre que eles são função mista, né? Porque eles também têm várias hidroxilas ali constituindo a sua molécula, tá bom? Vamos lá. Gente, algumas outras características, eles geralmente são sólidos, são cristalinos, são incolores, são solúveis em água devido à sua polaridade. E aí, pelo fato de ter essa polaridade, eles são hidrofílicos, ou seja, têm afinidade com a água. Aqui eu apresento a vocês, ó, todos esses aqui, ó, glicose, frutose, manose, ainda estou aprendendo a manusear esses instrumentos daqui. Manose e galactose são todos isômeros de função. A fórmula molecular de isômeros de função, não, peraí. E são isômeros, alguns de função, outros de posição. E aí, gente, o que é que acontece? Eles têm a mesma fórmula molecular, mas diferencia ou em função ou na posição de alguma hidroxila aí. Olha só, glicose em relação à frutose, vocês já sabem que eles são isômeros de função. Aqui é um aldeído, aqui é uma cetona, tá bom? Frutose em relação à manose, em relação à galactose, também eles são isômeros de função. A gente não precisa nem mais debater a respeito disso, tá bom? Agora, bora lá. Analisar agora a glicose em relação à manose. Eles têm, se você notar, a mesma função. Ó, é um polihidroxialdeído, polihidroxialdeído. E aí, o que é que vocês acham que está variando da molécula de glicose para a molécula de manose? O que é que varia aí? O que é que vocês acham? Ó, vamos lá. Em cima tá tudo ok? Igual. Aqui também, ó. Igual, igual. Aqui tá igual? Tá. Hidrogênio desse lado, hidrogênio desse lado, hidroxila desse lado, hidroxila desse lado. Aqui no segundo, tudo ok também, ó. Hidroxila,
hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Tá bom? Tá vendo? Aqui, hidroxila, hidroxila, hidrogênio, hidrogênio. Pronto, até aqui tudo bem. Mas quando chega no carbono 2, ó, olha só, aqui hidrogênio desse lado, oh meu Deus. Peraí, gente. Calma aí, deixa eu ver como é que eu volto. Eu vou finalizar essa aula e volto a partir daquele ponto ali, tá bom?